Amém? Espírito de coragem. Eu sei que nós estamos vivendo alguns dias estranhos, não é? Parece que há um ensaio de algumas coisas, mas o Senhor Jesus é digno sempre, e Ele está cuidando da sua igreja, que é a sua noiva. Muito bem, nós estamos nessa série maravilhosa, Todo Dia com o Pai, e hoje eu vou ministrar a última palavra dessa série de 3 palavras, não é? Dessa série que nós iniciamos no dia 2 de janeiro, depois semana passada no dia 9 de janeiro, nós ministramos a segunda, e sabe, a verdade é que, preste atenção nisso, porque isso aqui é um norte para você, é um norte para a sua vida. A verdade é que a grande proposta que nós temos para você e para mim, para a nossa igreja, para todos aqueles que estão frequentando, congregando, batizados ou ainda não, aqueles que estão indo às nossas células, não importa talvez o nível do seu compromisso, é muito hard, que isso é muito pesado, muito forte, ou se ainda você está começando nas águas rasas, não importa, porque essa ideia é para todos nós, e a grande verdade é que a proposta para esse ano, é que cada um de nós tenha uma vida diária de relacionamento com Deus, amém? Por isso a ideia é todo dia com o Pai, por isso que nós fizemos de tudo para que essa fosse a primeira série do ano. Talvez a série, eu não sei, pode ser que Deus nos dê séries até mais impactantes, até mais incríveis, eu sei que Deus pode fazer isso, mas essa é a série talvez mais importante para abrir o céu sobre a sua vida, a sua casa, e para mudar a sua história nesse ano e para sempre, amém? Então a proposta é essa, por isso que no primeiro dia nós ministramos sobre o poder da palavra, andando no poder da palavra. Semana passada nós ministramos sobre andar com Deus, porque uma vida de relacionamento com Deus é uma vida no poder da palavra, mas é uma vida também de andar com Deus. E eu fiquei sabendo por alguns que foi uma bênção essa semana, o nosso compartilhar nas nossas células, amém? Se você por um acaso não tem feito parte de uma célula, você precisa rapidamente procurar o nosso office, a nossa administração aqui da igreja, para você poder fazer parte de uma célula. Tem pessoas que vão te ajudar, você pode mandar uma mensagem para o celular da Light, e tem uma pessoa da nossa área de integração, que vai ajudar você a fazer parte de uma célula, amém? Mas hoje eu quero falar, não é, dentro desse conceito de uma vida todo dia com o Pai, eu quero falar para você como uma vida todo dia com o Pai, como uma cultura diária com Deus. Preste atenção nisso, porque aqui vai ser a chave dessa palavra. Como uma vida diária com o Pai, ela abre para a gente o caminho de grandes vitórias. Sabe, uma vida todo dia com o Pai é uma vida de busca natural do sobrenatural. Ficou uma frase interessante, por isso que fez assim na sua cabeça. Uma vida todo dia com o Pai, uma cultura, um hábito de buscar a Deus todo dia, naturalmente é um hábito de buscar o sobrenaturalmente. Eu falei de propósito. É natural, é uma prática natural de busca do sobrenatural. Agora você entendeu, amém? E sabe, a verdade é que quanto mais eu e você temos a cultura de meditação bíblica, quanto mais isso acontece, mais nós vamos ter experiências sobrenaturais no nosso ano, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lugar de trabalho. Coisas sobrenaturais estão por vir, elas vão acontecer na sua vida, amém? Elas vão acontecer, e vão acontecer de verdade, porque quando nós andamos com Deus, quando nós temos uma vida todo dia com o Pai, isso vai nos possibilitar a ter vitórias sobrenaturais, e eu quero provar isso para você através das Escrituras, amém? Então, em outras palavras, preste atenção, eu quero que você entenda isso, porque é a chave dessa palavra. Todo dia com o Pai também é uma busca do sobrenatural. Todo dia com o Pai é uma cultura diária de estar com Deus, onde a gente realmente, naturalmente, vamos experimentar o sobrenatural, amém? Bom, eu não sei se você lembra
Mas em Salmos 1, versículo 1 até o 3 ou 4, Salmos 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha que incrível, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Queridos, preste atenção. Veja como, quando nós temos uma vida diária de meditação nas Escrituras, quando nós começamos a ter um relacionamento diário com Deus, olha como as nossas experiências começam a ser sobrenaturais. E elas se tornam parte do resultado natural da nossa vida, de um resultado normal, é uma cultura. Eu percebo isso, pessoas que aprendem a andar com Deus, elas têm uma cultura diária de milagres. Elas não frutificam só uma vez ou outra, elas dão fruto em todo o tempo. Olha o que diz, aquele que está meditando na palavra de noite e tem prazer nela, é como a árvore versículo 3, irmão, por favor, é como a árvore plantada junto às águas correntes. Você já viu que em tempos de seca, pensa numa região bem de seca, está em tempo de seca, eu já sobrevoei uma época num lugar de muita seca, o avião estava baixo, aquela Kombi voadora. Você já voou de ATR-42, aquele avião turbo-hélice, você já viajou nele? Gente, é incrível, é um dos melhores voos, né? Você parece que está numa Kombi voadora. Ele vai mais baixo, ele balança muito, ele faz barulho lá dentro. Quando sobe mesmo, faz assim. Quando desce, embica. É um negócio de doido. Eu já voei nesse avião muitas vezes, a trabalho. E uma vez que eu voei, uma das hélices da turbo-hélice, não lembro se era a direita ou a esquerda, mas uma das turbo-hélices parou de funcionar. E o piloto falou assim: fica tranquilo, porque uma das nossas hélices funcionou, eu só peço paciência para vocês, vamos ter que ir um pouco mais devagar, e a aeronave vai andar um pouco inclinada. Então ela ficou um pouquinho assim, essa hélice parada e essa assim, imagina que legal. E eles tudo tranquilo lá, graças a Deus pela tranquilidade dos comissários de bordo, que a gente olha para eles. Se eles estiverem apavorados é porque está caindo, mas se eles estiverem tranquilo, você pode ficar tranquilo. Mas sabe, por que eu estou contando essa experiência? Uma vez eu sobrevoei, não aqui na nossa região, mas uma região de muita seca, e eu não sei se você já isso aí você não precisa ter sobrevoado como aconteceu comigo, mas você vai entender. Quando você está numa região de muita seca, as árvores que estão plantadas na beira do rio continuam verdes, amém? Você está entendendo? Sim ou não? Essas árvores, pode estar seca que for lá fora, pode estar crise que for, pode estar o problema que for, parece que elas não têm o problema. Árvores plantadas na beira dos rios, elas dão fruto em tempo, fora de tempo, elas dão fruto no tempo certo. Não importa a seca que está lá fora, se é o tempo do fruto, o fruto vem, amém? Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Quando eu e você aprendemos a andar todo dia com o Pai, nós somos como árvores plantadas, como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, não importa o que está acontecendo lá fora, isso não vai mudar a minha vida, a sua vida, não vai mudar o sobrenatural de Deus sobre você. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros, junto a correntes de água, dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo, não é algumas coisas, mas tudo que essa pessoa faz, dá certo, sim ou não? Dá certo. A empresa que eu trabalhei por quase 14 anos, em um período lá da empresa, aconteceram tantas coisas sobrenaturais, e é sobrenatural, são coisas naturais, mas aconteceram de forma sobrenatural. Então tinha empresas que por 4 ou 5 vezes já tinham negado ter contratos com a gente,
E pela graça de Deus, aquele negócio caía nas minhas mãos. Estou contando isso para a glória de Jesus, mas caía nas minhas mãos. Eu orava de manhã, eu fazia jejum uma semana, e eu ia lá nessa empresa que por 4 vezes negou contratar a gente, e de repente essa empresa contratava a gente por um preço até maior que o concorrente. E eu falava, uau, eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que Deus, ele inclina o coração de Faraó. Se Deus inclina o coração de Faraó, Deus inclina o coração de qualquer pessoa, amém? Pra você ter ideia, na Bíblia o Faraó era quase como um endemoniado. Os faraós eram considerados aqueles ditadores terríveis, e a Bíblia até tem uma tipologia de comparar o Faraó até a figura do inimigo, a figura do diabo. Mas a Bíblia fala que Deus inclinou, quantas vezes Deus inclinou o coração de Faraó. Então Deus inclina o coração de pessoas para que coisas sobrenaturais aconteçam com a gente. Por quê? Porque o crente que está ligado com Deus, que está todo dia com o Pai, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo. Pode estar acontecendo o que for lá fora, querido, a sua vida vai dar fruto esse ano. Pode ter ômicron, delta, belta, tripas, qualquer cepa, mas você vai dar fruto no tempo certo. Isso não vai impedir você. Pode ter dificuldades, nós estamos entrando num ano difícil, um ano de eleições, e você precisa ter humildade para aprender a ouvir a voz de Deus sobre isso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para votar também. O socialismo parece tão bonito, mas o socialismo, ele é o comunismo de fraldas. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Eu não sou contra a vacina, você nunca viu eu falar contra, não sou contra. Nós temos um país, provavelmente 87% dos adultos vacinados, pelo menos com uma dose. Só 13 pessoas em cada 100 adultas que não estão vacinando. Mas o problema não é os 13%, o problema são aqueles que querem lacrar, que querem obrigar você, que querem controlar você, que querem obrigar os seus filhos a serem vacinados. O problema não é o filho ser vacinado, vai lá, vacina seu filho. Você acha que o bebê de 3 meses já recebe quantas vacinas? 7, 8, 9, é ou não é? Então se você acha que é bom, vai lá, vacina. O problema não é vacinar ou não vacinar, o problema é o controle. O problema é a lacração. O problema é a pessoa querer controlar você, porque isso aponta para governos progressistas, e isso é um passo para aquilo que talvez eu e você precisamos resistir, porque a marca da besta, ela vai vir, e a marca da besta não é a vacina, mas a vacina é um bom ensaio para isso. Quando alguém fala que a pessoa não pode entrar numa universidade, não pode entrar numa escola, não pode entrar num lugar porque não é vacinada, além de ser cientificamente uma burrice, porque nós estamos vendo que essa cepa ômicron, ela está pegando normalmente quem é vacinado e quem não é. Normalmente, isso é ciência, isso é dados. Dado. E a gente é meio ignorante. Porque, cara, agora que eu estou entendendo. Porque o mês passado uma pessoa ligou e falou, estou com Covid. Aí eu falei, mas você não vacinou? Não tem nada a ver. É porque a gente, entende? Sim ou não? Está entendendo ou não? Entendeu ou não? Então é como se quem fosse vacinado não tivesse Covid. E quem não for vacinado tem Covid. A questão não é essa. É que se a vacina funciona, quem for vacinado vai ter menos sintoma, vai se recuperar mais rápido, não vai para o CTI, glória a Deus. Então se a vacina funciona, mas ela não imuniza a pessoa de nunca pegar. Não sei se vocês estão entendendo, amém ou não? Isso daqui eu estou falando normal, gente, isso aqui é só você ler, eu não estou aqui fazendo sua cabeça em nada, estou só trazendo uma coisa para a gente entender o que está acontecendo. E isso tem tudo a ver com esses dias que nós vivemos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos precisar ter uma vida todo dia com o Pai, para a gente não cair no engano da lacração. Não é questão de direita e esquerda, é questão de inteligência espiritual, é questão de enxergar os planos do inimigo,
Porque o inimigo usa as pessoas, e nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta é contra principados e potestades que dominam nas regiões celestiais. Eles não estão endemonizando pessoas, eles estão endemonizando mentes. Está comigo aí? Quem entendeu aí, levanta a mão, só você entendeu, não precisa ter concordado 100%, mas só entender tá bom. Então, nós precisamos aprender a andar todo dia com o Pai, amém? Bom, eu dei uma encurvada, mas agora eu vou voltar. Você está perseverando para estar com Deus todo dia esse ano, sim ou não, de verdade? Nós estamos perseverando. Eu estou olhando para a nossa igreja, estou vendo as pessoas. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, eu li a Bíblia uma vez ou outra, agora pastor, estou há 12 dias nesse dia que a pessoa me falou, eu estou há 12 dias lendo a Bíblia ininterruptamente, aleluia. Imagina só o poder disso, gente. Se você esse ano conseguir ter uma vida todo dia com o Pai, eu quero dizer que você pode preparar o seu coração. Você pode preparar o seu coração, porque Deus vai elevar o nível das suas experiências. Deus vai elevar o nível da sua fé. E Deus vai te dar experiências sobrenaturais, eu tenho certeza. Porque experiências sobrenaturais, elas também são o resultado de uma vida que anda com Deus. E eu quero falar sobre um homem que andou com Deus e teve experiências sobrenaturais. Gideão, você já ouviu falar desse homem? Juízes 6, Juízes 7, Juízes 8, conta a história de Gideão. Eu vou contextualizar para você sobre a história e depois nós vamos entrar no texto. Em Juízes 6, a Bíblia conta que Deus chamou Gideão. Ele era o menor, da menor tribo, e ele foi chamado por Deus. Num primeiro momento ele resistiu, ele falou: como Deus? Não, eu vou chamar você para libertar o meu povo dos midianitas. Gente, tinha 7 anos que os midianitas estavam dominando o povo de Israel, 7 anos escravizando o povo. É claro, isso tem um contexto lá atrás, porque o povo desobedeceu a Deus e endureceu o seu coração para Deus por muito tempo. É consequência do pecado do próprio povo. Deus está permitindo aquilo porque Deus queria, na verdade, salvar o teu povo. Às vezes algumas coisas difíceis Deus permite em nossas vidas para ajustar o nosso comportamento, o nosso caminho, amém? Às vezes Deus permite algumas coisas difíceis para que a gente volte para Ele. E aqui eles estão há 7 anos escravizados, e agora eles começam a clamar: Deus, tira-nos do poder dos midianitas, Deus nos livra deles. E Deus chama Gideão, e a Bíblia fala que quando Deus chama Gideão, agora ele aceita, depois de uma conversa com Deus. Gideão era um homem que andava com Deus todo dia, mas agora Deus o chama para um chamado específico, de liderar aquela libertação. Eu quero contextualizar para você, mas Gideão agora arrumou uma confusão, porque esse homem de oração, esse homem que agora andava com Deus, ele chama 10 dos seus discípulos, e ele vai para frente lá da praça, onde os midianitas já tinham colocado uma estátua de Baal, onde eles já tinham colocado, imposto os ídolos, porque preste atenção, geralmente, as fortalezas do inimigo, elas não sugerem as coisas, elas impõem as coisas, e eles impuseram um Baal, e agora Gideão vai de madrugada, ele ficou com medo de dia, ele foi de madrugada, meia-noite, ele vai em oração, ele estava em comunhão com Deus, Deus tinha falado para ele que ele tinha que agir, e ele vai lá e derruba aquela estátua com seus discípulos, e na manhã do outro dia, quando eles acordam, os sacerdotes de Baal veem aquela coisa, tudo caída no chão, e agora eles se revoltam contra Israel. E quando o povo acha que aquela revolta era para sua destruição, aquela revolta, na verdade, era que Deus estava tornando totalmente possível a libertação do seu povo. Então os medianitas, estou na história ainda, estou terminando. Os midianitas, eles se reúnem outros inimigos coligados, e agora eles fazem um complô contra Israel, e eles se armam no acampamento, num vale, para atacar Israel, para destruir, para entrar com tudo.
E Gideão faz um movimento, junta 32 mil homens. Essa história é até razoavelmente conhecida. Gideão, ele junta 32 mil homens. E agora ele vai lutar contra aqueles soldados. E a Bíblia diz que aqueles soldados midianitas, eles eram tantos, que parecia assim, eu não sei a palavra exata, mas como se fosse um ninho de gafanhotos. Parecia assim, era talvez 100, 200 mil soldados. A Bíblia não dá o número exato, mas eram tantos, mas ele juntou o máximo, eram 32 mil homens, e ele foi com eles para a batalha. Mas veja comigo agora em Juízes 7, no versículo 2, olha o que acontece em Juízes 7, versículo 2, diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Gente, preste atenção, racionalmente, 32 mil homens era muito pouco, já era pouco, 32 mil homens já era pouco, mas olha o que Deus disse: Gideão, você tem gente demais para eu entregar nas suas mãos, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram, e ficaram apenas, quantos que ficaram? 10 mil. Primeira coisa que eu quero te dizer: todo dia com o Pai é uma jornada, é uma busca natural do sobrenatural. Todo dia com o Pai, sua vida com Deus, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica vai te proporcionar experiências novas, e elas serão sobrenaturais. Anota isso, vai ser uma coisa assim, inesperada. E Deus, Ele ama fazer as coisas do jeito dele. Sexta eu ministrei aqui na nossa vigília sobre a oração de Josafá. A oração de Josafá. Josafá derrotou um exército enorme, muito maior que o dele, apenas com louvor, adoração e oração, com as trombetas. Às vezes no reino de Deus, as armas não são, muitas vezes no reino de Deus, as armas, elas não serão as que você acha, serão outras armas. Mas olha o que acontece aqui, Deus fala: Gideão, 32 mil não, eu quero só 10 mil. Não, aliás, eu quero um exército menor. Fala para todo mundo que não estiver confortável, aqueles que não estiver sentindo, entende? Pegou ou não? Eu não sinto de ir no culto hoje. Eu não sinto de ir na célula hoje. Hoje eu não senti de ler a Bíblia, sabe? Eu não senti aquela coisa de ler a Bíblia. Se a sua fé está pautada no seu sentimento, ela já é uma fé derrotada. Então Deus falou: cara, tira os caras que estão com sentimento ruim, tira os caras que estão com medo. Tem alguém com medo aí? Milhares. Pode ir. Já que vocês estão com medo, vai. E é interessante, porque Ele manda eles para um monte para assistir o que ia acontecer. Olha que interessante. Ele fala: os que não quiserem ficar, pode ir embora, mas vão ficar assistindo. Os que não estão sentindo, pode ir também. Os pessimistas, cadê os pessimistas? Os que acham que vai dar ruim. Não, eu até estou com coragem dessa guerra, até vou, mas eu tenho certeza que eu vou morrer. Tipo o soldado suicida. Eu vou porque eu amo Gideão, mas eu acho que vai dar ruim. Está tudo apontando para dar ruim, porque eles estão em mais de 100 mil, e a gente só em 32, então pode sair também, pode ir. Quem não tem medo ficaram 10 mil, de 32 mil, mais ou menos 2/3 foram embora. Mas veja só, eu quero te dizer, que no caminho do sobrenatural, para as novas experiências que Deus tem para nós, Deus às vezes vai tirar as possibilidades humanas, para a gente ter essas poderosas experiências, amém?
Sabe, as suas experiências antigas, talvez elas tinham muita força, talvez elas tinham muita ação, talvez elas tinham muita pressão, talvez elas tinham muitas armas humanas. As suas experiências antigas até aqui, elas tinham muita força e às vezes pouco resultado. Mas eu quero declarar agora que Deus vai te dar novas experiências. Talvez com menos força, com mais coragem interior, com mais determinação de fé e um novo resultado, que é uma nova experiência sobrenatural, amém? Então você não vai mais só vencer naturalmente, mas agora você vai vencer de uma forma sobrenatural. Então ele falou, quem tiver tremendo de medo pode ir embora. Sabe, queridos, nós temos que cuidar do problema do medo. Eu estou falando disso muitas vezes nos últimos 3, 4 meses, por quê? Porque nesses 2 últimos anos, arredondando, nesse último 1 ano e 10 meses, nós nunca fomos atacados tanto com medo nas nossas mentes. E é de coração que eu te falo, não deixe o medo pegar você nesses dias. Não deixe o medo de gripe, o medo da doença, daqui a pouco vai ter HN4, HN9, HN18, talvez para te deixar paralisado, com medo, te deixar sem expectativa. Quando você olha para as doenças você perde a expectativa. Quando você olha para situações, previsões negativas econômicas, você vai ficar com baixa expectativa. Mas lembra do seguinte, aquele que está todo dia com o Pai, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que mesmo se lá fora estiver seca, você está junto a um rio, que não deixa a sua árvore murchar. Você vai dar fruto, amém? Por isso que eu estou te falando, é uma vida com Deus que vai permitir para você o sobrenatural em meio ao caos. Mas aqui tinham 20 mil com medo, 22 mil homens com medo. E sabe, Deus às vezes quando vai preparar um milagre, preste atenção nisso, quando Deus quer fazer o sobrenatural na vida de um povo, às vezes Deus vai selecionar, não por uma quantidade, mas às vezes Deus seleciona com base na qualidade. Jesus seleciona 12 homens, e ele trabalha 3 anos e meio na qualidade daqueles homens. Alguém ignorante pode falar, mas Jesus não estava nem aí com a quantidade. Não é isso, é que Jesus sabia que para que houvesse uma grande quantidade, e que ela pudesse ser um potencial de qualidade, primeiro ele tinha que trabalhar a qualidade daqueles 12 homens. E você sabe, na história conta, que depois daqueles 12 homens, vieram milhares e milhares, e apesar de tudo, na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram e foram batizadas, porque lá só fala do número de homens, mas tinha mulheres e tinham crianças. Então preste atenção, Deus vai trabalhar você na sua qualidade. Você percebe no descer do Espírito Santo, que Deus também fez uma seleção. Não é que Jesus é seletista, mas é que para fazer algumas coisas, Jesus selecionava as pessoas. Lembra na casa de Jairo, quando Jesus vai ressuscitar sua filha? Jesus chega ali naquele ambiente, na casa de Jairo, já tinham horas e horas e horas que a sua filha tinha morrido, a casa estava cheia, os vizinhos já tinham passado o WhatsApp para os vizinhos, e estava todo mundo lá. E agora a casa de Jairo está cheia, e Jesus chega com Jairo, e aí todo mundo fala, agora não adianta, ela já morreu. E aí Jesus fala, não, ela não morreu, ela apenas está dormindo, deixa comigo. E a Bíblia diz que eles, o que eles fizeram? Eles riram, eles ficaram rindo de Jesus. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus selecionou, porque ali precisava de qualidade para o milagre acontecer. Jesus não queria 100 pessoas participando de um milagre, Jesus queria 3 pessoas de alta qualidade, junto com ele, participando do milagre. Então ele fala assim, sai todo mundo, sai, vem só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João talvez estavam, chegou, fechou ali no quartinho, e ele foi sobre a menina, e a menina ressuscitou. Amém? Você está entendendo? Eu acredito que no meio daquela multidão toda que Jesus pregava, não tinha só um menino que tinha comida, porque não é possível no meio de 5 mil homens, só um menino tinha comida. Não tinha só um menino que tinha comida, tinha só um menino que estava disposto a entregar o que tinha.
E a Bíblia diz que ele, então, aquele menino entrega os 5 pães e 2 peixes, e a partir daquele pouco, com muita qualidade, porque não era os 5 pães, era a entrega. Podia ser 2 pães. Qual que é a diferença para Jesus multiplicar 2 pães em milhares de pães ou 5 pães? Concorda que o milagre não dependia da quantidade de pães? O milagre dependia de um coração. Não foi 5 pães nem 2 peixes que operaram aquele milagre. Foi um coração pronto a entregar o que tinha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que quando Deus quer fazer o milagre, Ele vai trabalhar a nossa qualidade, Ele vai tornar algumas coisas mais difíceis aparentemente, parece que vai ficar mais difícil. Deus vira para Gideão e fala: tira 20.000, tira os medrosos. Em outras palavras, Deus estava falando: melhora a qualidade, eu não quero má qualidade, eu quero fazer o milagre sim, vai acontecer, vai abençoar todos, até mesmo esses 20.000, 22.000 serão abençoados, mas eu quero apenas os que têm coragem, os que não estão dominados pelo medo, os que não estão dominados pela lacração, os que não estão dominados pelos sentimentos, os que não estão dominados pelas circunstâncias. Eu quero apenas os corajosos aqui. E 22.000 foram embora. Jesus fez isso muitas vezes no seu ministério. Se você ler a Bíblia em João 6, teve um momento que Jesus começou a pregar um evangelho profundo, um evangelho de dedicação de cruz. Ele falou: eu sou o pão da vida, e aquele que quiser viver vai ter que se alimentar de mim, vai ter que viver conectado comigo, vai ter que aprender a andar comigo. E a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos não gostaram daquela mensagem, e a Bíblia não está falando dos fariseus, a Bíblia fala que alguns discípulos não aceitaram a mensagem. Isso está em João 6, no versículo 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de... Sabe por quê? Porque Jesus não podia baixar o crivo da qualidade para o milagre que viria no Pentecoste. Jesus está selecionando. Por isso que no Pentecoste 500 pessoas ouviram de Jesus, ouviram que Jesus mandaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria. 500 pessoas ouviram: fiquem aqui até que venha do alto o Espírito Santo, fiquem aqui. Mas no dia do Pentecoste, quantas pessoas tinham? Quantas pessoas tinham no Pentecoste, gente? Pode falar alto. 120. Diga 120. No Pentecoste só tinham 120, mas 500 foram convidadas. Ei, você está entendendo ou não? Jesus não é seletivo, mas para operar grandes coisas sobrenaturais, Ele vai selecionar aqueles que estão dominados por uma qualidade. Por isso a minha proposta para você de qualidade para esse ano é todo dia junto com o Pai. Se você andar todo dia junto com o Pai, você naturalmente vai buscar o sobrenatural. Agora acho que você está entendendo melhor o que eu quero dizer. Amém? Essa história continua. Deus agora chama Gideão e fala o seguinte: não, 10.000 está muito ainda. Eu fico me colocando no lugar de Gideão, gente. Não, Deus está brincando comigo. Não, 32 já estava difícil. Eu fui corajoso. Eu convoquei eles. Eu dei uma arma, dei umas trombetas, eu não sabia muito o que fazer, mas a gente ia para cima. Agora Deus seleciona 10.000, tudo bem, saiu as laranjas, não fala isso não, saiu os complicados, saiu os medrosos, saiu os sentimentais, saiu aqueles negativistas, pessimistas, saiu essas pessoas. Agora tenho 10.000 corajosos, e Deus está falando que é muito. Gideão, é muito, meu filho, porque esse milagre sobrenatural vai acontecer totalmente por causa das minhas possibilidades. Tá bom, Deus, então o que você quer? Você vai tirar mais uns 500, né? Não, vou tirar um pouco mais. Tá bom, Deus, então tira mais 1.000 aí. Eu dou o dízimo. Não, é um pouco mais, Gideão. Faz o seguinte: leva os 10.000 homens para a beira do rio, pega os seus principais líderes aí, você vai observar todo mundo. Aquele que beber no rio como um cão, aquele que beber bravamente, aqueles mais ogros, sabe o ogro, sangue no olho, aqueles que na água, você pode selecionar.
Mas os que ajoelharem e ficar pegando água no copinho, ainda pedir um copo limpo, você pode deixar embora. Oh Deus, isso é sério. Isso é sério. Oh Deus, você tem certeza? Vai, Gideão. Acho que Gideão pensou, vixe, eu acho que eu perdi uns 3.000 nessa. Pelo menos 7.000 homens vai ser daqueles ogro, duro, louco. Aí aqueles homens correndo para o rio, porque eles estavam morrendo de sede. Correndo para o rio, todo mundo, vamos gente, é 5 minutos para tomar água, corre, corre, vamos. E eles correndo. Aí chega aqueles ogros, lambe a água. E Gideão, esse. Aí lá no meio dos homens tinha alguns lá. Que água suja é essa mesmo, Gideão? Sabe aqueles caras tipo mais sensíveis? Pega esses 9.700 que tomaram a água desse jeito, com copinho, ainda copo limpo, água mineral, São Lourenço, Araxá, manda eles embora. Ô Deus, peraí Deus, é o contrário, né? É para mandar os 300 embora. Não, Gideão, você vai mandar os 9.700 embora. Tá bom. Por isso que essa história é chamada muitas vezes tem um apelido de, esses homens são chamados de os 300 de Gideão. Com 300 homens, Deus os chamou para viver o sobrenatural. Porque aqueles 300 era a qualidade da qualidade da qualidade. Aqueles 300, eles além de serem corajosos, eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque tem gente corajosa que ainda não entendeu o propósito da sua coragem. Eles estavam entendendo, e agora eles juntam com ele, e agora Deus fala, vai, tira esses caras. Talvez aqueles caras eram, na minha concepção, tá gente, não dá para entender claramente, mas talvez aqueles eram os caras corajosos, mas assim, desatentos, sem percepção do contexto, sem discernimento. Talvez eram os corajosos, mas com pouco sangue no olho, vontade de fazer acontecer. Eu não sei, mas isso é só uma percepção minha. Eu peço sua licença para te falar. Mas o que eu queria dizer, para concluir esse ponto, que andar todo dia com o Pai é uma grande oportunidade de aprender, de receber qualidade, de encher o nosso coração da visão do impossível e de tornar cada um de nós como aqueles 300 de Gideão. Como aqueles 300 de Gideão. Eu tenho certeza que aqueles dessa igreja que conseguirem perseverar esse ano, por isso que essa palavra é de muito desafio, de verdade, eu estou falando com o meu coração assim, inflamado por Deus, mas com muito desafio. Aqueles que conseguirem perseverar esse ano na palavra, perseverar na cultura de leitura bíblica, perseverar na oração, perseverar na comunhão, aqueles que conseguirem perseverar nisso, eu tenho certeza que no final desse ano nós seremos como aqueles 300 de Gideão. Talvez seremos 1.000, talvez seremos 800, talvez seremos 1.500, eu não sei, mas eu tenho certeza que nessa igreja nós teremos pessoas e centenas de pessoas como os 300 de Gideão. Então às vezes, preste atenção, o resultado sobrenatural, preste atenção, às vezes o resultado sobrenatural, às vezes o sobrenatural é o resultado do natural perseverante na vida de obediência que nós temos com Deus. Amém? Sim? E quem está todo dia com o Pai, querido, precisa aprender a se movimentar desse jeito, a se movimentar na direção certa. Sabe, é incrível como quando Deus falava com Gideão, Deus acabava de falar, a Bíblia diz que ele se levantava e ia. É claro que na minha ilustração aqui, eu fiz uma conversa dele com Deus aqui, mas era imediato, assim, quando ele resolvia com Deus fala, vai lá, vê quem não tem coragem, ele vai lá e fala, olha, quem não tem coragem, pode ficar ali no monte olhando a guerra, vocês vão ver como a gente vai vencer. Porque Deus não estava excluindo eles, Deus estava só dizendo, olha, o milagre vai acontecer a partir dos 300. E assim, a gente tem que cuidar disso, sabe por quê, gente? Todo dia com o Pai é um natural que vai refletir em ações que vão gerar coisas sobrenaturais.
Por exemplo, será que tinha acontecido com Zaqueu a salvação da sua família, da sua casa, a cura deles, o jantar de Jesus na casa dele, o hospedar de Jesus na casa dele? Será que ia ter acontecido isso se Zaqueu não tivesse se movimentado e subido naquela árvore? Eu fico pensando, é para a gente pensar. Se aquela mulher, 12 anos hemorrágica, 12 anos sofrendo, se aquela mulher tivesse ficado em casa, quando ouviu que Jesus ia passar, vocês acham que ela teria sido curada? Sim ou não? Entende o que eu estou falando? Ou seja, todo dia com o Pai, mas isso vai me gerar um movimento de fé. O Gideão está ouvindo, eles vão ouvir, Deus, eu vou para lá, o Senhor vai operar a partir do meu movimento, sabe? Fé é movimento, fé é prática, fé é ação, fé não é só uma teoria, fé não é um pensamento, tá, mas hoje em dia tem muito isso, né? Filosofia, pensamento positivo, coachvismo, humanismo, mas deixa eu te explicar, a fé, ela é um movimento. O movimento daquela mulher expressou a sua fé. A fé não é teórica, a fé é prática, por isso que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a fé sem ação não existe. A fé sem ação é a impossibilidade do impossível acontecer. A fé, ela anda conectada com uma ação. Ei, Jesus está passando, eu preciso ir lá. Ela entrou no meio da multidão, ela virou, ela foi até tocar em Jesus. Aquele cego, aquele deficiente visual, ele está ouvindo que Jesus ia passar. Olha, ele vai passar, ele já está a 1 quilômetro daqui, ele está perto. Quando estava a 100 metros, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E eles chegavam e falavam: fica quieto menino, deixa o mestre passar. Não vou ficar quieto, Jesus, Jesus. E ele gritava. Sabe, viver todo dia com o Pai vai nos gerar um movimento santo, na direção correta, vai gerar em nós esse movimento, ele vai gerar em nós essa coragem, porque o cristão verdadeiro, ele precisa ter coragem. E esse povo aqui que eu estou dando exemplo, eles agiram com coragem. Andar todo dia com o Pai é ter coragem de buscar o sobrenatural. Amém? Então prepare-se para novas experiências com Deus. Coisas sobrenaturais vão acontecer com você esse ano. Deus está nos preparando para isso. Segunda coisa que eu quero te dizer é que quando Deus está preparando o sobrenatural, além dessa qualidade, eu ministrei o primeiro ponto aqui sobre qualidade, não é? Sobre eu e você vamos ser como aqueles 300, mas tem um outro ponto aqui. Deus, Ele nos prepara, Ele prepara a gente. Sabe, tudo que está acontecendo na sua vida, se estiver dentro do plano de Deus, se estiver dentro assim, só para você entender, dentro do propósito de Deus, sempre vai ser um treinamento para o amanhã. Deus nos prepara para o sobrenatural. Quem está todo dia com o Pai está sendo preparado para isso. O Espírito Santo é encorajador. Quanto mais você anda com o Pai todo dia, maior será a sua cultura de encorajamento. Maior será o seu encorajamento recebido pela palavra, pelo Espírito Santo. Mais encorajamento você vai dar a outras pessoas. Imagina só, se cada um de nós, toda semana, encorajar alguém. E imagina só como a gente vai ser encorajado também. E a gente vai gerar uma cultura de encorajamento na igreja de Jesus. Isso vai nos levar a outro patamar de fé, outro patamar sobrenatural. Deus não chamou você para desencorajar as pessoas à fé. Deus chamou você para encorajá-las. E Deus também não chamou você para ficar quieto quando você precisa encorajar, precisa corrigir, precisa exortar. Deus chamou você para ser exatamente essa voz dEle. Ei, não desanima. Ei, eu estou com você. Ei, eu vou andar com você essa semana. Ei, eu vou te ajudar. Isso não vai acontecer de novo, porque Deus vai fazer algo diferente. Vamos orar juntos. Vamos fazer um jejum juntos. Ei, como é que você está? Liga para a pessoa. Pergunta: ei, como é que você está? Eu estou orando por você, você vai melhorar. Encorajamento. Mas sabe por que eu estou falando isso? Veja o versículo 9. Versículo 9 até o versículo 13.
Nós estamos lá na história de Gideão, Juízes 7, 9. Olha, naquela noite, o Senhor, agora ele está com 300, está vendo? O Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los na sua mão. Versículo 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Mais um, por favor. Os midianitas, os amalequitas, todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha o número do exército deles. E o versículo 13, veja só, olha que incrível, olha o que acontece agora. Gideão chegou bem no momento, diga comigo, bem no momento. Deus vai te dar um encorajamento bem no momento que você precisa. Deus vai te dar encorajamentos exatamente no momento que você vai estar achando que a coisa deu ruim. É nesse momento que Deus usa alguém para encorajar você. E abra os seus olhos. Nós temos que ter uma visão cósmica de Deus, gente. Tira a visão quadrada. Pessoas quadradas têm dificuldade de andar pela fé e viver sobrenatural. Por quê? Porque elas só enxergam um umbigo, só enxergam para baixo, só enxergam que Deus vai fazer de um jeito. Ah, Deus vai me dar uma casa, amém. Deus vai me dar como? Eu vou juntar o dinheiro por 10 anos, aí eu vou ter 40%. Aí eu vou na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Banco Itaú, vou pegar um dinheiro, vou financiar a casa e vou comprar minha casa. E vou pagar 30 anos. A pessoa só enxerga assim. Se você só enxerga assim, esse é o seu limite, você só vai acontecer nesse nível. E se Deus quiser te dar daqui 1 ano, se Deus quiser fazer um milagre e te dar daqui 2 anos, e se Deus quiser que você financie em 5 anos, em 10 anos, em vez de 30, você está entendendo, amém? E se Deus não quiser que você financie, e se Deus quiser te levar em outra vibe, você vai alugar e vai ser próspero do mesmo jeito. Então você tem que enxergar com Deus, a visão de Deus, presta atenção, a visão de Deus ela é cósmica, ela é aberta, sabe? Ele chega bem no momento. Por que eu estou te contando isso? Sabe quem que Deus usou para encorajar Gideão aqui? Não foi o Espírito Santo, presta atenção, aqui, não foi um irmão na fé. Sabe quem Deus usa para encorajar Gideão? O próprio inimigo. Por isso que a sua visão precisa ser aberta. Às vezes, o próprio inimigo vai dar a arma que você precisa para vencê-lo. Ei, virou sua cabeça aí? Sim ou não? Eu vou repetir. Às vezes, é o próprio inimigo que vai te dar a arma que você precisa para vencê-lo. Ele vai e ele fica lá no acampamento ouvindo a conversinha dos caras. E Deus, na sua soberania, já tinha trabalhado um sonho na vida de um dos derrotados. E o próprio derrotado sonhou que ia ser derrotado. Tadinho. Não, porque tudo bem. O sonho de José é que ele ia ser vencedor. Agora, imagina você sonhar que você vai ser derrotado. Gente, isso só acontece com o inimigo. Só Deus que faz do lado de lá. Amém? Está entendendo? Porque você não é derrotado, você é vitorioso. Deus só vai te dar um sonho de derrota se for para te livrar do mal. Tirando isso, você nunca vai ter um sonho de derrota. Você está sonhando cocô, por favor, repreenda os cocô que estão entrando na sua mente. Porque não vem de Deus. Tem gente que só sonha com cobra, dragão, morte, doença, cabeça para baixo, cruz envergada. Tem uma pessoa que me contou 4 sonhos. No quarto ela falou, eu falei, cara, presta atenção, o número 1 não era de Deus, o 2 não era de Deus, o 3 não era de Deus, agora você sonhou a 4ª desgraça. Posso te falar uma coisa? Não deixa mais o diabo fazer você sonhar a desgraça, porque tem alguma coisa errada aí dentro. E depois disso você nunca mais sonhou? Bom, tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou. Olha o sonho que Deus deu. Aí, gente, o negócio é violento, cara. O negócio é violento aqui.
Versículo 14, mais um aí, só o último. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu isso, gente, ele encheu o seu coração de encorajamento. Eu quero dizer para você, que você andando todo dia com o Pai, mesmo num momento difícil, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai usar, nem que seja o inimigo para encorajar você. Deus vai usar alguém, Deus vai usar o Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito, vai ouvir a palavra, alguma coisa vai acontecer para você ser encorajado por Deus e manter firme no alvo que está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Está entendendo, amém? Esse é o ponto, sabe? Ele tem um sonho, Deus sempre vai nos dar esse up, esse vamos lá, esse estou contigo, esse parece que está dando ruim, mas esse é o caminho, é com 300 mesmo, fica em paz, porque a vitória vai vir de mim. Essa vitória não é sua, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Como Deus respondeu a Josafá: Josafá, vai, essa batalha não é sua, ela é minha, só leve as trombetas, começa a louvar, adorar, e ao som das trombetas, eu vou destruir o inimigo. Amém? Deus não tem intenção nenhuma de abalar a sua fé, querido, pelo contrário, a cada passo de fé que você dá, Ele vai entregar um encorajamento novo para o próximo passo. E por último, eu quero dizer para você, que nós precisamos enxergar o sobrenatural em coisas simples. Nós temos que ter esse coração, essa mente, que Deus ama trabalhar com pessoas simples, com coisas simples. Deus ama fazer isso. Portanto, nós precisamos valorizar as coisas, entre aspas, simples, porque existem coisas simples que têm grande poder. Meditação diária na palavra de Deus, leitura bíblica 20 minutos por dia, meia hora por dia, oração, são coisas aparentemente tão simples, mas você já imaginou o poder que você vai ter no seu espírito? Imaginou o poder que vai vir sobre você? Você já imaginou a força que Deus vai te dar, se você conseguir perseverar em coisas simples como essa? São nas coisas simples que Deus acrescenta sobrenaturais. Às vezes é uma simples ponte que te leva ao alto da montanha. Eu fui uma vez fazer uma trilha caseira, de carro, isso é um perigo. Uma trilha caseira de carro, só com os amigos empolgados. Eu tinha 18 anos, 19 anos, passando no meio de umas cachoeiras, e a gente queria chegar lá no alto de uma montanha. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei, a gente tinha que chegar lá no alto, era alto mesmo, era um lugar lindo, maravilhoso, a gente já sabia que era bonito, porque alguns deles conheciam, mas na hora de chegar, tinha uma pontezinha, que passava no máximo uma caminhonete, e eu tinha na época um Palio, e eu falei para o meu amigo, eu falei assim: você acha que dá para passar de carro nessa ponte, que era uma ponte de madeira, daquelas tipo cai mas não cai? E ele falou assim: dá, com certeza dá, olha o tanto de marca de pneu aqui, isso aqui passa até ônibus. Eu falei: nem tanto. Mas sabe o que acontece? Era uma pequena ponte, simples, de madeira, que estava nos levando ao alto daquela montanha. Às vezes, uma pequena conversa, entre aspas, tudo que eu estou falando aqui é entre as simples, pequeno, mas só para você entender, às vezes é uma pequena conversa, que promove você, que muda o seu prisma, que muda a sua perspectiva. Às vezes é uma conversa de 1 hora com um homem e uma mulher de Deus, que muda a sua forma de enxergar as coisas, que abre a sua mente, para enxergar mais além. Às vezes é 15, 20 minutos de uma confissão de um pecado, que liberta você por toda a sua vida. Quantos estão entendendo? Existem pontes simples, pequenas, que te levam ao alto da montanha. Deus ama trabalhar o sobrenatural a partir do que é simples. Às vezes é como um prédio alto de 60 andares que tem nos Estados Unidos, acho que no Brasil é 46, se não me engano, mas é como esses prédios de 40, 50 andares, que às vezes é um pequeno elevador,
que leva naquele alto do prédio, sabe? Então nós temos que cuidar de não menosprezar a forma de Deus fazer, a forma de Deus agir no sobrenatural. Não despreze, às vezes é um movimento das águas que acontece aqui. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor via e movimentava as águas, aquele que pulava nas águas em movimento era curado. Toda vez que a liderança dessa igreja movimenta uma água, você precisa pular, porque a liderança pode movimentar a água, o pastor é o anjo da igreja. Em Apocalipse diz que os pastores são anjos da igreja. Às vezes os pastores movimentam as águas, mas a minha pergunta para você com muito carinho, você pula? Não adianta, porque as águas podem estar em movimento, mas só será curado aquele que entrar. O que não entrar vai ficar como os 31.700 que ficaram lá em cima do monte assistindo os 300. Todo dia com o Pai é valorizar as pequenas coisas, as coisas simples. Foi a vara de Moisés que abriu o mar vermelho. Foi uma estilingue de Davi que derrubou Golias. Então, muitas vezes não é a ferramenta que você tem, mas é com quem você está. Muitas vezes não é a ferramenta que você tem, mas a disposição de usá-la. É como 5 pães e 2 peixes daquele menino. A questão não era a quantidade de pães, a questão era a qualidade do coração dele. Certa vez Deus pediu através do profeta para Naamã, aquele comandante geral da Síria. Ele era leproso, e ele foi atrás do profeta. E olha como que Deus é, Deus ama trabalhar as coisas simples. Primeiro, o profeta não foi lá falar com ele. Isso mexeu com o ego, com o orgulho daquele que era um comandante do exército da Síria. Mas além de não falar com ele, o profeta mandou o seu discípulo falar o seguinte: olha, vai lá e mergulha 7 vezes. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e aquela região do Rio Jordão era meio suja. Mas gente, era uma coisa simples para uma cura complexa. Era uma coisa simples que tinha que acontecer para uma cura sobrenatural. Eu quero dizer com muito carinho aqui, com temor de Deus, às vezes tem algumas coisas sobrenaturais que estão prontas para acontecer na sua vida, que só precisa de você atravessar a pontinha de madeira, só precisa você pegar estilingue, só precisa talvez você entregar os 5 pães e 2 peixes. Às vezes uma coisa complexa, grande, uma cura de uma lepra, entende? Às vezes é a vitória sobre um Golias, às vezes é algo assim tão grande, mas que só precisa de algo tão pequeno, de uma chave que você vira e algo acontecerá sobre nós. Amém? Eu concluo dizendo que Deus deu uma grande vitória para Gideão. E depois você pode ler em casa, em Juízes 7, depois do 17, 18, 19, 20, 21, e também continua no Juízes 8, você vai ver o desfecho dessa história. Mas eu quero dizer para você, que eles, como todas as guerras ali acontecia, eles voltaram vivos, eles voltaram assim, saudáveis, vivos, e ainda cheio de despojos dos seus inimigos. Louvado seja Deus por isso. Eu quero declarar para você, qual é a ideia dessa palavra? Eu quero declarar para você, que uma vida todo dia com o Pai, vai abrir a porta do sobrenatural para você. Se esforce pelo natural, da leitura bíblica, do hábito, da oração, nesse ano, é o meu pedido. Por isso essa série é para esticar a gente com a vida nossa com Deus, é o mais importante para você esse ano, aprender a ouvir a voz de Deus, valorizar a palavra, caminhar no poder da palavra, não é? Andar com Deus. E eu quero dizer para você, que quando você criar esse hábito do natural, Deus vai abrir portas para o sobrenatural. Está tudo pronto para você. Amém? Eu quero declarar, fique de pé no seu lugar. Eu quero declarar sobre cada um de nós novas experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. Você vai ter testemunhos. Sabe aquele testemunho que você tem 5, 6 na vida? Esse ano talvez você vai ter 5, 6 no ano. Está entendendo? Amém?
Sabe aquela história que você conta para um discípulo, para alguém que está convertendo agora, aquela história que você dá um testemunho do que Deus fez na sua família, do que Deus fez no seu casamento, do que Deus fez na área financeira, algum milagre que Deus fez na sua célula, algo novo, você vai contar para as pessoas e continue contando, mas no final desse ano, você vai ter pelo menos 5, 6, 7, 10 histórias novas de coisas sobrenaturais. 10 experiências novas. Você vai ter experiência nos seus negócios, você vai ter experiência no seu trabalho, você vai ter experiência de ouvir a voz de Deus em lugares públicos, você vai ter tanta experiência nova, você vai estar tão ligado, porque eu creio tanto nessa palavra, que as experiências de alto nível, que as experiências de um nível maior, elas têm muito a ver com a nossa vida diária com Deus. É impossível uma pessoa que tem uma vida diária com Deus não ter experiências sobrenaturais com Ele. Vai ser um resultado natural, amém? Histórias sobrenaturais serão um resultado natural da sua vida com Deus. Normal, vai acontecer. Feche seus olhos. Eu quero, nessa última da série, eu quero só desafiar você a perseverar até o fim. Eu não vou pregar essas coisas mais assim constantemente, mas é algo tão forte. Eu tenho escutado alguns pastores trabalhar esse tema de uma forma assim que parece que é Deus movimentando o reino dele. Você está na esfera do reino de Deus, e parece que está tendo essa ideia no reino de Deus. Eu nem sabia, mas eu percebi essa semana conversando com um pastor, vendo o YouTube de um outro pastor, eu percebi que a mensagem que está sendo pregada é: persevere no relacionamento com Deus. A mensagem é: não saia do jardim. Entende? A mensagem é: cuide da presença. Essa é a mensagem desses dias. Porque Deus está, ao meu ver, querendo derramar um avivamento sobre a terra. Um avivamento sobre o Brasil. Um avivamento na sua casa vai dar início ao avivamento no seu prédio, no seu bairro. Tudo começa de dentro para fora. Todo avivamento começa na igreja, nem que seja uma igreja de um só, como era a igreja de Jonas. Enquanto Deus não avivou o coração de Jonas, com todas as limitações, o avivamento não chegou em Nínive. Porque o fogo parte de você. Ele vai derramar avivamento sobre nós. Eu não sei se nesses próximos meses, mas Deus está preparando isso. Deus está preparando isso. Nós estamos vivendo o maior ensaio já vivido em toda a terra dos últimos tempos. Isso não é para você ter medo, porque Deus é conosco. Ele é o noivo, Ele é o pai, Ele é o amigo, Ele cuida da igreja, Ele cuida de você. Mas nós estamos vivendo um ensaio. Quando você ouve falar que tem países que a pessoa não pode sair de casa se não tiver vacinada, é um ensaio perfeito para os últimos dias. E esses últimos dias podem acontecer nos próximos anos ou nas próximas décadas. Mas Deus está, antes disso, querendo gerar um avivamento na terra. E nós vamos fazer parte desses dias. Você é como os 300 de Gideão. Você é como aqueles corajosos. Você é como aqueles que, quando precisam, quando entendem, vão beber água com sangue no olho. Você é como aqueles que são encorajados até pelo inimigo. É encorajado de todas as formas. Deixa Deus te encorajar, porque Ele vai fazer você experimentar o sobrenatural. Vamos